Com poucas estradas decentes, de longe, a melhor maneira de se transportar mercadorias pesadas era de barco. Os mares europeus estavam cheios dessas embarcações comerciais. Barco de cargas como esse, conhecidos como cogs, eram os burros de carga do mar. Barcos de um único mastro, com velas muito pesadas, muito largos e com fundo achatado. Isso significa que eles podiam levar uma grande quantidade de carga. Esses decks podiam estar cheios de madeiras para a Escandinávia, abetos dos Bálticos ou até mesmo trazendo gado ou carga viva de uma ponta a outra do país. Agora que o vento entrou na nossa vela, estamos nos movendo bem depressa. Esses barcos eram tão populares que por volta de 1300 só o reino da Dinamarca tinha uma frota com mais de 1000 deles. Uma característica particular do cog é que o leme de direção, o timão, é montado centralmente na parte de trás. Nos barcos mais antigos, esse lado era chamado de estibordo, que era o lado da direção. Foi daí que tiramos o nome estibordo ou boreste. Se você tem um mecanismo de direção, o seu estibordo está de um lado. Então, o porto deve estar do outro lado, ou seja, port side, que na língua portuguesa é bom bordo. O projeto de calado raso permitiu que você atracasse em qualquer porto da Europa. Assim, qualquer cidade costeira poderia receber o comércio internacional e se tornar assim uma porta de entrada para o resto do mundo. É isso aí! Esse lugar maravilhoso é o centro medieval da Dinamarca. É uma réplica autêntica do tipo de cidadezinha portuária que você encontraria em toda a Europa. Esse lugar é um museu de história viva, onde todos vivem da forma mais medieval possível. E você pode ver que há mercadorias de todo mundo aqui. Peles do Báltico, maravilhosos produtos de madeira, peças de cerâmica, roupas. Eu fiquei bonito com isso? Eu acho bonito. Fiquei bem assim? Ah, tá. Eu não sei o que elas estão dizendo, mas deve ter ficado bom. Elas estão falando dinamarquês, eu não entendo. Isso seria um grande problema para os viajantes medievais, não só quando viajam internacionalmente, mas em seu próprio país. Dialetos regionais eram quase como línguas diferentes. Então um viajante de York acharia muito difícil de se fazer entender em Londres. O homem de Marseille seria incompreendido em Paris. Outro problema no mercado era ter certeza que você não estava sendo enganado. Os comerciantes que tentavam passar a perna no público, seja por inflacionar o preço, ou vender medidas menores, ou imitações baratas, eram envergonhados publicamente ao serem colocados no pelourinho. Existe um relato de Robert Porter, de 1387. Ele era um padeiro e tinha colocado pesos de ferro dentro do pão que ele estava vendendo para que ficassem mais pesados. Ele foi colocado no pelourinho e o peso de ferro foi pendurado no seu pescoço. E o pão também foi pendurado no seu pescoço, para que não houvesse dúvida do que ele tinha feito. Como se isso não bastasse, você tinha que suportar o abuso dos seus vizinhos também. Eles atiravam legumes podres, peixes, ovos, esterco animal, qualquer coisa que pudesse encontrar, e ele ficava lá por várias horas. Em uma comunidade pequena, essa humilhação pública tinha um grande efeito. Era o equivalente a estar na primeira página de um grande jornal de hoje. O pelourinho não foi a única punição. Os ladrões podiam ser marcados no rosto ou nas mãos, para que o mundo pudesse ver seus crimes para sempre. A ideia de que a Europa medieval era monótona e cinza é completamente errada. Na verdade, era vibrante com cores deslumbrantes. E para colocar essa cor em suas roupas, eles usavam um ingrediente surpreendente. Na verdade, o que estaremos usando é urina velha. Produzida pelo homem e tem que ser de um homem. E ela tem que estar velha. Tá, e me diga quanto tempo tem essa urina? Ela tem 1 mês. Julia Clark é especialista em tintas medievais. Lãs e tecidos foram tingidos com corantes vegetais. E para algumas cores, a urina era uma parte fundamental do processo. Aqui vai ele.
Agora estamos adicionando a urina velha de um homem na mistura. Em Londres, por volta de 1300, havia baldes nas esquinas das ruas para que os homens depositassem sua urina, que depois eram recolhidas e levadas para as tinturas locais. É a amônia na urina velha que fixa o corante, mas a ciência moderna ainda não conseguiu descobrir se ela realmente tinha que ser de homem. O mundo medieval era um mundo artesanal. As necessidades diárias eram feitas com trabalho intenso e os produtos do cotidiano não eram feitos em fábricas de produção em massa, mas nas casas, por pessoas com habilidades artesanais. Até mesmo a tarefa simples de acender um fogo era uma verdadeira arte. Quando o sol se punha, você poderia pensar que a vida medieval parava, mas isso seria subestimar o poder da luz do fogo, das velas, bebida e boa companhia. Esta é uma taverna, não especialmente acolhedora para os viajantes, não acolhia estranhos. Para isso, eu precisaria ir a uma estalagem. Era lá que um viajante iria encontrar comida e alojamento. A taverna é para a comunidade local. Aqui, todo mundo conhece todo mundo. Este é o seu ponto de encontro. Eu sou um forasteiro para eles, então vou me sentar aqui sozinho. As tavernas foram tão populares que na Londres de 1300 tinha 3 vezes mais tavernas do que igrejas. Este é um estabelecimento bastante respeitável. É onde as pessoas vinham procurar prostitutas e você poderia reconhecê-las porque elas usavam capuzes amarelos, uma marca muito distinta. A luz e o aquecimento são caros na Idade Média e uma taverna dá luz e aquecimento de graça para que as pessoas se reúnam. Esse era o centro da comunidade. Saúde! Saúde! Saúde!